Fala pessoal, tudo bom? Trevor aqui com mais um vídeo para o canal Relógios Sem Fronteiras e já somos quase 2.000 inscritos no canal. Muito obrigado a todo mundo que se inscreveu recentemente e estamos chegando aí. Falta 2 meses aí para a gente bater essa meta de 3.000 até o final do ano. Então conto com todo mundo aí compartilhando, comentando e participando bastante aí de todos os vídeos. Bom, hoje então o vídeo vai ser um vídeo que eu queria fazer um tempinho já que eu queria fazer. Mas eu precisava desconstruir, simplificar as ideias, porque senão ia ficar muito extenso e ia perder um pouquinho o contexto, né? Então, esse vídeo de hoje, ele vai ser uma introdução às diferentes categorias dentro da relojoaria que a gente tem. E aí, mais pra frente, eu quero fazer vídeos, né? Explicando um pouquinho mais a fundo, falando aí um pouquinho mais as marcas, especificamente em quais categorias elas estão sendo denominadas, né? E pessoal, esse vídeo aqui é totalmente diferente do meu outro vídeo, que eu vou deixar o link aqui em cima agora, onde eu falei das marcas do lixo à perfeição. Aquela era uma crítica, uma análise pessoal minha sobre cada marca, né? E como eu vi o posicionamento por questões comerciais, questões de integridade, questões propriamente da marca. Mas este vídeo aqui eu vou falar, o contexto é mais geral, digamos, né? Eu vou falar quais são as categorias que existem de relógios dentro do mercado, né? Quais são as diferenças entre um relógio popular e um relógio de alta horologia ou da relojoaria de luxo. Quais são essas diferenças, né? Bem, antes de começar o vídeo, pessoal, vou fazer o meu wrist check, o meu relógio do dia. E hoje, acho que vocês talvez já conheçam esse relógio, é o meu primeiro relógio, é o Swatch Irony que eu comprei quando eu estava indo para a África do Sul, então foi tudo culpa desse relógio aqui, pessoal. Esse relógio realmente hoje, olhando para ele, eu consigo entender, né? Ele contém muitos elementos que compõem esse relógio, né? Tanto em sua peça física como na indústria atrás dele, né? São fatores que hoje eu consigo desconstruir e entender por que eu comprei ele à primeira vista, né? Por que eu bati o olho e me apaixonei por esse relógio. Hoje eu entendo muito mais do assunto para poder realmente apreciar e valorizar o que este relógio representa para mim. E pessoal, não sei se dá para ver aqui, eu vou dar um zoom. Esse risco, esse amassado que tem aqui na caixa foi o finalzinho de um coice de um cavalo. Então eu trabalhava eu era treinador de cavalos na época e aí eu estava com esse relógio, né, passando por um cavalo, lá passei atrás, fiz assim com a mão, então de repente até salvou minha vida esse relógio, né? Bom, voltando para o vídeo, pessoal, hoje então vamos falar sobre as categorias dos relógios, né? Então eu dividi em 5 categorias, vou colocar aqui na tela agora, nessa pirâmide, né? E nós temos a relojoaria popular na base da pirâmide, relojoaria de luxo básica, depois relojoaria de luxo, relojoaria de alto luxo e aí a alta horologia, né? Esses são os 5 segmentos, 5 patamares, níveis diferentes que os relógios podem estar dentro do mercado hoje em dia, né? Então essa eu acredito que é a hierarquia que os relógios estão. Muitas vezes por preço, mas não sempre por preço. Eu acho que existem vários fatores que determinam em qual marca vai cair em qual segmento. Bom, então vamos começar, pessoal, pela base da pirâmide, né? Esses relógios de consumo popular, realmente os relógios com a maior distribuição, relógios que são fabricados em massa, mas não necessariamente os relógios mais baratos no mercado, mas talvez os relógios que são fabricados com a mão de obra mais barata. Eu acredito que isso é muito interessante entender, seja ela pela mão de obra utilizada ou pela quantidade de peças produzidas, né? O que reduz muito o preço da peça individual. Esses relógios praticamente não usam nenhum metal precioso, são relógios que se apoiam em outros fatores para se conectar com seus consumidores, muitas vezes alguma grife, alguma marca esportiva. Os relógios realmente são até preguiçosos aí em sua execução, querendo cortar todos os custos possíveis, né, de fabricação. Então eu acredito que existem 2 grandes determinantes que fazem com que os relógios caiam nessa categoria. Os elementos externos e internos que compõem o relógio e a quantidade de peças fabricadas, né? Esses 2 elementos fazem com que o relógio seja um produto totalmente popular com alta representatividade na praça comercial, né? Sendo disponível sem nenhuma exclusividade. Realmente você pode entrar em lojas que não tem nada a ver com a relojoaria, lojas que não tem nada a ver com a horologia e comprar relógios dessas marcas, né? E acho que um exemplo interessante seria o Apple Watch, né? O smartwatch da Apple, um relógio que talvez
É um relógio que eu não falei muito a respeito ainda nos meus vídeos, mas eu acredito que é um relógio totalmente popular, um relógio que está totalmente diluído e se apoiando muito aí na empresa Apple. Eu acredito que a Apple viu no relógio uma diversificação dos seus produtos e um bom exercício comercial. Só em 2020, a Apple vendeu 34 milhões de smartwatches, de Apple Watch. E hoje, no mundo, já mais de 100 milhões de pessoas estão usando o Apple Watch. Então, realmente é um relógio muito popular, um relógio que não tem um valor de revenda alto, ele não tem uma valorização, mas ele é um produto interessante que representa muito bem qual é um relógio caro, mas ao mesmo tempo de consumo popular. E se vamos considerar outro relógio, né, do consumo popular, que realmente é muito grande aqui, especialmente aqui no Brasil, é Orient, né, um relógio onde é um relógio barato. Sim, tem uma montagem, tem de ser uma fábrica grande, tem uma variedade de relógios, mas são relógios baratos, são relógios que você consegue encontrar em várias joalherias, em muitas relojoarias, relógios que não têm uma valorização em sua revenda. Então eu acredito que esses são exemplos, né, de relógios de consumo popular e que são relógios baratos. Acho que esse é um grande determinante aí, os fatores, né, que os elementos internos são baratos de se fabricar, são relógios baratos no seu exterior, na sua caixa, os produtos são baratos e isso faz com que seja um produto altamente consumido, com uma distribuição total pela praça comercial. Então acho que isso faz com que esses relógios sejam de consumo popular. Tem outros relógios dentro desse segmento também, mas como eu falei hoje, pessoal, eu quero tocar nas diferentes categorias e mais para frente vamos fazer um vídeo sobre as categorias específicas, aí, ressaltando as marca por marca. Bom, vamos passar para o próximo nível na nossa pirâmide, que seriam os relógios de relojoaria de luxo de entrada. E pessoal, aqui eu fiz essa quebra também de divisão para poder tentar incluir, para poder segmentar melhor cada marca, porque tem muita marca hoje em dia no mercado, realmente a gente tem muita sorte de poder ter tanta opção no mercado. Então realmente eu sei que tem algo para todo mundo aí que está procurando algum relógio que entre dentro do orçamento e que tenha um look específico, que tenha um design, né, que você está procurando. Então isso é muito interessante. E é bom ter essa segmentação até para a gente ir subindo nas pirâmides, né? Eu acho que é importante a gente sempre estar apontando para cima e quem sabe chegar, né? E às vezes é necessário traçar um trajeto, aí, entender qual é o caminho possível para chegar onde a gente quer. E talvez essa pirâmide ajude um pouquinho a identificar onde estamos e aonde queremos chegar. Então, relógio de luxo de entrada, pessoal, aqui eu já estou considerando os preços, manufatura, o histórico da marca, né? E modelos que tem dentro dessa marca, né? O que esses modelos representam. E com os relógios de entrada, relógios de luxo de entrada, já está começando a ficar séria a coisa, né? Os relógios são um pouco mais caros, mas a manufatura e os elementos, a engenharia, começa a ser algo especializado, algo com mais fundamento e importância no setor da relojoaria. E pessoal, algo que eu quero ressaltar que eu acho que é muito importante aqui, que é meio óbvio, mas de qualquer maneira eu só quero ressaltar, porque há um grande fator determinante que vai falar se um relógio é caro ou se um relógio é barato, são os elementos que estão dentro do relógio, são os elementos que a gente não vê. Muitas vezes não é o exterior que vai determinar o valor do relógio, é a engenharia, os metais utilizados, a fabricação do movimento, de onde vem essa fabricação, quem fez o relógio, e tudo isso nós não vemos na apresentação do relógio. Acho que isso é muito importante, porque a engenharia com qual manufatura esse relógio foi fabricado é um grande determinante. Então tem uma grande diferença se esse relógio foi feito na fábrica em Manaus, que não tem nenhum desrespeito, mas é um relógio mais barato, ou se é um relógio que foi fabricado numa boutique, né, pequena na Suíça. A mão de obra é muito mais cara. Não é melhor, é mais cara. Então isso determina o valor do relógio. Determina também a quantidade de relógios sendo produzidos e a oferta e demanda também aí o mercado vai ditar. Mas esses são vários elementos que ditam o valor do preço, mas é muito importante ressaltar que o que mais determina o valor do relógio é o que está dentro do relógio, é o que nós não vemos. A engenharia, a tecnologia,
todo esse artesanato, toda essa criação artística que muitas vezes nós não vemos. Por isso que quando no dia 25 de dezembro de 1969, quando a Seiko introduz no mercado o Astron, esse relógio valia $1.250. Para 1969 era caríssimo esse relógio, caríssimo. Hoje, um relógio Quartz é disponível por R$50 se você conseguir um. Mas o que aconteceu? Na época, aquele era o ápice da tecnologia na indústria relojoeira. Era o ápice, foram 10 anos, mais de 10 anos da Seiko investindo em R&D, investindo em tecnologias para poder desenvolver um novo relógio. Então, quando eles introduzem esse relógio, era caríssimo. Hoje é muito mais fácil, mais prático construir relógios a quartz. Então, essa possibilita isso. Mas os relógios, acho que isso é algo muito importante entender, né? Que às vezes nós não vemos realmente o valor do relógio. Está dentro e tem que entender um conceito artístico, um conceito da engenharia e da própria época que estamos vivendo, entender os conceitos culturais e os conceitos comerciais que estão valorizando, dando um preço para esse relógio, o valor intrínseco que eu estou falando. Claro que depois tem as marcas fazem um markup pelo marketing, pela revendedora, a comissão do vendedor, tudo isso. Mas o valor, acho que isso é muito importante ressaltar. E era uma coisa que eu queria ressaltar, já nos relógios de luxo de entrada, relógios de luxo básicos. E aqui já começamos a ver os relógios com bons movimentos em suas fabricações, né? Se for um relógio japonês, um movimento Miyota, Seiko, um Seagull, se for um relógio chinês, e obviamente toda a diversidade de máquinas suíças, né? Praticamente ETA, por ser a maior do mundo, mas também a Soprod, a Sellita e outras aí que estão atuando no mercado já há muitos anos. Então, pessoal, vamos falar um pouquinho agora então sobre a relojoaria de luxo, né? Realmente aqui já é um dos patamares mais altos, ou talvez um dos mais diversificados dentro da horologia pela grande quantidade de marcas, já que não existe, digamos assim, um conceito específico do que é relojoaria de luxo, né? Qualquer relógio que tenha um acabamento à mão, que tenha metais preciosos, uma complicação, um movimento in-house, tudo isso já denomina que o relógio é um relógio de luxo. Quando a gente chegar na autorologia, eu vou falar que sim, tentaram fazer um conceito, mas antes disso, focando na relojoaria de luxo, aqui as marcas já têm uma importância histórica que transcende além de suas próprias fábricas, né? Os números de distribuição e de produção já são bem mais reduzidos, né? O relógio que vai passar de geração em geração, realmente aqui o prestígio, né, que está envolvido em ter-se um relógio de luxo. Aqui a engenharia é da melhor qualidade, a melhor tecnologia, os melhores watchmakers, metais preciosos, joias, tudo isso agora está sendo utilizado. O acabamento feito à mão. Então, as complicações realmente que elevam ainda mais o custo do relógio, ainda mais, né, a exclusividade do relógio. Então, aqui na relojoaria de luxo, nós já começamos a filtrar, começamos a chegar já no topo da pirâmide, né, que é o comecinho do topo da pirâmide. Porque já nessa altura os relógios representam, né, já são objetos muito desejados por questões sociais, pelo status, pela confirmação que eles estão dando do sucesso, né, do poder aquisitivo, do status, né, e de certa forma até dos valores que a pessoa tem, o que ele está querendo dizer com esse relógio. Então realmente é um relógio que representa muito em questões tecnológicas, de engenharia, em questões artísticas, em questões socioculturais. Eu acredito que nós podemos diferenciar, criar outro patamar, que é a relojoaria de alto luxo, né? Onde agora as casas que praticamente são os mesmos valores da relojoaria de luxo, só que as casas são mais exclusivas. Os relógios são mais caros, relógios mais exclusivos, relógios com maiores complicações mais específicas. Aqui eu posso até atrever-me a dizer às vezes que a precisão do relógio talvez nem conte tanto. De repente a frequência do relógio, da máquina, é até uma frequência baixa. A precisão talvez é até secundária ao contexto que o relógio está sendo apresentado. São relógios que são muito procurados, relógios que são escassos, relógios de leilão,
relógios que têm uma valorização muito grande e são muito procurados. Então, eu acredito que a relojoaria de luxo e alto luxo são praticamente os mesmos relógios, mas o diferenciador aí seria realmente o valor, a demanda e as complicações. De novo, voltando a certas questões que nós não vemos, que nós temos que entender os conceitos artísticos, tecnológicos, os conceitos de quando esse relógio foi fabricado e o que isso significou na época, né? O que isso significa hoje. Então é importante ter esses conceitos e isso vai diferenciar auto-relojoaria e relojoaria de luxo, né? Porque, como eu falei, é um conceito que não está totalmente definido, é um conceito subjetivo. Muita gente vai discordar comigo aqui com, né, as marcas que eu estou colocando em cada degrau da pirâmide, mas acho que é importante tentar segmentar, né, para poder, como eu falei, para às vezes traçar um caminho, para poder entender o posicionamento das marcas, das casas, em relação ao mercado, em relação às outras marcas. Bom, e o que nos leva então, pessoal, à autorologia, né, que seria realmente, esse aqui é o topo da pirâmide. A autorologia, ele é a culminação. Realmente não existem peças melhores, não existem melhores watchmakers, não existem casas melhores dentro do mundo do relógio do que essas casas da autorologia. São casas lendárias, casas que realmente, por mais que elas tenham hoje em dia no mundo da rede social, são casas com muita presença em redes sociais, as pessoas que têm são pessoas influenciadoras, então às vezes até engana, parece que elas têm, né, estão diluídas no mercado, mas realmente, como eu falei já em outros vídeos, é o 1% do 2% que está comprando Patek Philippe, Breguet, né, esse A. Lange & Söhne, né, relógios que realmente são caríssimos, relógios que são caros de fábrica, e quando são relógios que você não consegue, porque a lista de espera são de anos, né? O Patek Philippe, como eu falei, né, quando descontinuou o 5711, tinha uma lista de espera de 12 anos. Tinha que estar na lista de espera. Ou você comprava por uma boutique, né, mas você pagava um preço absurdo, né? E, bom, depois que a Patek anunciou que o 5711 está sendo descontinuado, os preços foram para cima, assim, em questões de dias, duplicou, né, o valor do relógio. Então, realmente são relógios. Isso é autorologia, né? E aí quando a gente tenta entender, vou até deixar o link aqui, pessoal, para quem não assistiu esse vídeo, eu recomendo que assista um pouquinho, porque lá eu tento explicar por que a Patek fez o que fez. E acho que isso mostra o que é autorologia. Justifica os preços? Talvez não tanto, mas o mercado às vezes é o que dita o preço. Então dá para entender, não justifica, mas entendemos às vezes os valores que esses relógios estão alcançando no mercado. A autorologia, essas casas tradicionais, lendárias que nós conhecemos, seriam como se fossem os grandes clássicos, os grandes artistas clássicos, né? O Rafael, o Caravaggio, o Leonardo da Vinci, né? Velázquez, né? São esses pintores clássicos, né? Que você realmente tem os conceitos, valores humanos, artísticos, todos bem representados. Acho que isso é muito importante. Mas aí, dentro dessa categoria da autorologia, nós temos o outro tipo, o outro lado da moeda, que seriam os Picassos, o Jackson Pollock, esses artistas que realmente saem totalmente da esfera dos conceitos que nós temos e tentam criar algo novo, né? Essa autorologia moderna, né? Como o Werk, como Greubel Forsey, Richard Mille, Roger Dubuis, essas marcas que são de autorologia, mas elas estão trabalhando sobre os conceitos com os quais nós já conhecemos. Eles querem fazer uma nova horologia. Já sabemos como é um relógio, mas como é que a gente melhora? Como é que a gente conseguimos inovar com isso? Então acho que essa nova autorologia é muito importante. Bom, pessoal, mas isso vai ser um ponto que eu vou querer tocar mais a fundo num próximo vídeo, porque eu acredito que merece um destaque, né? Só que hoje eu queria falar um pouco mais da autorologia e tentar entender, porque em 2017 a Fundação da Autorologia, ela sim tentou definir esse conceito. Então, por 3 anos eles trabalharam com pessoas
importantíssimas dentro do segmento para poder entender, né, quais são os elementos que compõem, que justificam que uma casa seja da autorologia. Criaram, né, então depois de mais de 3 anos de trabalho, eles criaram o White Paper. E esse White Paper ele estabelece os princípios em 7 áreas de especialização de acordo com as quais as marcas são avaliadas: R&D, pesquisa e desenvolvimento, produção, estilo e design, história e DNA, distribuição e serviço pós-venda, colecionadores, imagem da marca e comunicação. Dentro desses segmentos, vários fatores são considerados, incluindo o nível de investimento de uma marca em produção, a variedade, a porcentagem de movimentos internos e a extensão, né, de acabamento e decoração. Originalidade e criatividade também são importantes, assim como a presença da marca nas mídias sociais e até mesmo se ela tem uma comunidade de colecionadores ou não. Bem, nesses 3 anos, ao todo 86 marcas foram convidadas a serem avaliadas de acordo com esses critérios e 64 foram consideradas autorologia e elas foram classificadas em 4 categorias, né? E acho que é até interessante, pessoal, porque como é que ele chamava? O Pascal Hasevoud, né, que ele era o secretário-geral da fundação, ele falou que isso não é um ranking, isso aqui é uma avaliação. Porque dentro dos conceitos de auto-horologia, relojoaria de luxo, se você perguntar para 10 pessoas o que é auto-horologia, você vai ter 15 definições. Então acho que isso realmente resumiu muito bem, né, a tarefa que eles estavam aí em frente para tentar definir. Vou deixar aqui embaixo o link do White Paper para que vocês possam ver. Aí fala de todos os segmentos, fala de todas as classificações, mas só para ressaltar, eles classificaram em 4 categorias, né? As marcas históricas, contemporâneas, de luxo e os criadores artesãos, né? Eu vou deixar tudo aqui embaixo, pessoal, para vocês acompanharem, para vocês darem uma lida e entenderem um pouquinho, né, quais são as classificações que estão sendo utilizadas hoje no mercado. Mas, por exemplo, eu não estou de acordo com as classificações. Eu acredito que tem muitas marcas aí que não deveriam ser auto-horologia, mas sim relojoaria de luxo. Mas, realmente, é como eu falei, isso aqui é uma lista que tem que ser praticamente orgânica, onde nada é fixo, nada é imutável. As marcas sobem e descem de acordo com a fabricação, sua presença, o crescimento, o retrocesso de suas peças, da indústria, que eu acho que é um ambiente totalmente volátil por vários fatores. Então acho que isso é muito interessante e tem que ser considerado na classificação das marcas. Mas era isso, pessoal. Eu queria hoje dar uma introdução a essas 5 categorias que a gente vai estar falando agora nos próximos vídeos. Eu vou fazer um vídeo específico, um pouco mais a fundo, falando sobre cada um, mas eu queria já dar este kickstart, né, para a gente poder começar esse diálogo. E de repente vocês querem falar, não estão de acordo com alguma marca que viu, que eu ressaltei aqui em algum patamar, a gente pode ir conversando, porque de repente vocês me fazem perceber que eu estava errado. Mas é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Realmente, esse aqui, como eu falei, é o primeiro de alguns que vão estar saindo. Então, se inscreve no canal se não se inscreveu ainda. Não perca os próximos vídeos. A gente vai se falando por lá. Pessoal, muito obrigado e até a próxima.